Boa noite a todos. Meu nome é Ingrid Santos. Eu venho pesquisando aí arte urbana, cultura negra e africana, principalmente africana, por uma parte da minha graduação, anos 70, 80, e pesquisando arte urbana em Recife, mais recentemente, mas já faz uns 2 ou 3 anos. Tudo bem, Cris? Fique à vontade. E hoje a gente vai falar sobre coletivos de cultura periférica, né? A gente tem Lídia Lins, que é a produtora e coordenadora do Ibura Mais Cultura, né? Que é um coletivo de cultura itinerante no Ibura, né? Eles passam por vários bairros e fazem eventos, festas durante essa pandemia, né? Também rolou uma assistência para a comunidade. Lídia vai falar melhor para a gente. E uma coisa que eu acho interessante, né, e essa é a razão por eu ter trazido essa temática para a gente, é a potência que existe nesses coletivos de cultura, né? Então, eu acompanho o coletivo de cultura também, Boca no Trombone. Então, além da importância artística e cultural que esses coletivos oferecem para o território, né, da organização cultural que acaba surgindo a partir desses coletivos, um espaço para as crianças e adolescentes estarem em contato com a arte, com a cultura, né, se sentirem também capazes e pertencentes, enfim. A organização que acontece para além da arte e da cultura, né? Então, por exemplo, nessa pandemia, uma coisa que esses coletivos fizeram foi estar presente na assistência com a comunidade em relação a kits de higiene, em relação à alimentação. Então, trazer a nossa atenção, né, para essa agência que vai acontecendo, né? A agência, nós enquanto povo, né? Então, é uma organização que acontece, a maioria, muitas vezes, né, gerenciada por mulheres negras dentro da sua própria comunidade, e entender o que essas pessoas pretendem, né? Acham como propósito para realizar esse trabalho, que não é um trabalho fácil, né? Muitas vezes não tem verba, muitas vezes não tem o mínimo, assim, as pessoas vão fazendo tudo do próprio bolso, com a colaboração dos amigos, de um vizinho, uma coisa ou outra, mas é um trabalho muito árduo. Então, essa é mais ou menos a nossa discussão hoje, né? Isso, entender o trabalho, a trajetória aí de Lídia Lins, que está aí potencializando esses territórios, né? Dentro do Ibura. Então, vou abrir aqui o espaço para a Lídia se apresentar. Oi, Lídia. Pode falar para as pessoas quem você é, o que você faz, seus propósitos. Oi, gente. Todo mundo me ouve bem? Massa. Todo mundo me ouve direitinho? Escuto bem. Eu tô ouvindo. Massa. Eu tô no 4G, então talvez possa ser que em algum momento corte. E aí vocês. Pronto. E aí vocês finalizam qualquer coisa se tiver alguma falha aí na comunicação, tá? Porque eu tô no 4G pelo celular. E, enfim, às vezes, né, dá essas travadas. Mas aí eu fecho a câmera, porque acredito que fica um pouco melhor para vocês me ouvirem, caso corte, tá massa? Ingrid já falou um pouquinho, né, do Ibura Mais Cultura. Ingrid, se tu puder, tu pode projetar a tela? Aquele arquivo que está com o nome coletivo Ibura Mais Cultura, primeiro. Tá massa? Eu entendo muito, né, que primeiro, né, vamos lá, voltar do começo com essas falhas todas técnicas e tudo mais aqui, da minha parte também, que caí e voltei, né? E aí já entro assim no susto, mas primeiro agradecer a Ingrid do convite, né? De estar aqui nesse espaço, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, tanto da minha trajetória individual, mas minha trajetória também dentro do coletivo Ibura Mais Cultura, né? Que, como vocês vão ver um pouquinho mais na frente, é um coletivo que existe já há 5 anos e que vem atuando, né? E como a Ingrid também pontuou um pouquinho na fala dela, de forma nada fácil, né? Coletivos, enfim, espaços, organizações construídas a partir da favela e com pessoas de favela, né, pessoas negras, né, enfim, e dentro desses outros recortes,
sempre vão enfrentar dificuldades, então não é nada fácil fazer essa construção, mas a gente está aí há 5 anos fazendo uma trajetória muito massa, né, e possível por conta de muitas mãos que vêm somando. Eu acredito que esse espaço também surge assim, nessa ideia de potencializar, né, essa partilha dessas experiências do coletivo, enfim, minhas também aqui. Então, agradecer a Ingrid e agradecer a todas, todos, enfim, que estão disponibilizando também um pouco desse teu tempo hoje para estar conversando aqui com a gente. Eu acredito que essa conversa vai ser muito nessa perspectiva mesmo de diálogo, tá, gente? Assim, eu espero que seja. Eu organizei um material porque eu acho que fica melhor para sistematizar aqui a fala e tudo mais, mas a qualquer momento vocês podem falar, enfim, né, perguntar, fiquem à vontade, tá? Para estar dialogando e fazendo intervenções. Eu não sei se vocês estão vendo bem, porque para mim está parecendo, eu não sei se é porque eu estou no celular, mas está parecendo um pouquinho expandido, Ingrid, a tela. Tá parecendo legal aqui. Porque eu estou fazendo pelo celular, para não sobrecarregar o computador e ele travar de novo. Deixa eu tentar ver se agora tá rolando. Mas ver se consegue. Tá rolando aqui. Pronto, tá rolando aqui pra mim. Massa, pode colocar nessa segunda aí. Enfim, né, começar pelo início, que é me apresentando. Meu nome é Lídia Lins, como vocês estão vendo aí na tela, como a Ingrid já falou. Né? Sou cria do Ibura, não sei se vocês conhecem, não sei se todo mundo é aqui de Recife também, né? Enfim, não sei se todo mundo conhece, pode ir falando aí também no chat. Mas eu sou aqui cria do Ibura, né? Que é uma favela, que é localizada aqui na zona sul do Recife. Sou ativista de direitos humanos, eu sou educadora popular, aceleradora social, aceleradora cultural. Estou atualmente, né, como assessora técnica do projeto Comunicação, Justiça e Direitos Humanos, do GAJOP, que é uma organização de direitos humanos que atua aqui também em Recife. Estou também, né, integrante da organização comunitária Mulheres do 10 e coordenadora do coletivo Ibura Mais Cultura e do Empodera Lab, que é um laboratório de inovação social das favelas, né? Então, esse é um pouquinho aí dos espaços, um pouquinho de quem eu sou e um pouquinho dos espaços que eu estou ocupando, né? Pode passar, por favor, Lívia. E aí eu quero começar falando um pouco sobre o próprio Ibura, né? Antes de a gente entrar necessariamente nessa discussão sobre o coletivo, como é que tem sido feito, né? Como é que tem sido a nossa incidência a partir da cultura, da arte, da educação dentro do território. Eu queria trazer para vocês, né, para quem não conhece, um pouquinho do que é o Ibura, né? Então, o Ibura é um bairro que tem um nome, né? Tem origem, né? O nome na língua tupi e significa nascente água ou água que brota. Tem uma discussão aí, né, da tradução do significado mesmo do nome do Ibura, mas a gente está aí flutuando dentro dessa perspectiva de significar ser assim, nascente água que brota, porque tinham muitas nascentes no bairro do Ibura, ainda tem, até hoje, mas, né, nos primórdios aqui do bairro, tinham muitas nascentes de água, então acredita-se que o nome tenha sido originado por conta disso, né, nessa perspectiva. O bairro, ele começa, assim, esse povoamento mais intenso entre a década de 30 e de 40, né? E hoje ele tem essa população aí que eu botei entre 51 mil habitantes ou 117 mil habitantes, né? Vocês vão se assustar aí com a diferença, mas por quê? Tu pode passar, por favor, o próximo slide. Porque a gente tem, né, uma divisão territorial, né, do bairro, onde parte é considerada Coab e parte é considerada Ibura, né? Então, a gente teve, né, o bairro era um único, e aí, com a lei municipal, em 1988, teve essa divisão do bairro. Só que, para nós, moradores do bairro do Ibura, a gente não considera, né, essa questão do Coab e tal. Tanto é que, para mim mesmo, enfim, para outras, né, crianças, adolescentes e jovens, só ouvir se dá conta quando a gente precisa usar o endereço, né? Tá cadastrando nosso endereço, tal, que vai aparecer lá sempre localizando Coab. Mas a ideia de pertencimento da gente sempre foi nessa perspectiva de Ibura, né? Aqui era considerado Ibura de cima, que é onde ficam as URs, né? E tinha essa parte do Ibura de baixo, que hoje, por essa força da lei municipal, hoje não, né? Desde 88, por força dessa lei municipal, foi separado, né? Mas, para a gente, esse sentimento de ser Ibura, tudo Ibura. Aí eu trouxe até aí nesse slide um pedacinho aí de uma postagem que a gente fez no Instagram do coletivo, que a gente trouxe um pouco dessa discussão da diferença. E muita gente também nem sabia, de fato, dessa diferença e dessa distinção do bairro. Então, juntando, né, esse quantitativo populacional de Ibura e de Coab, a gente chega mais ou menos aí em 100 mil habitantes, né? Muito maior que muitas cidades do interior, né?
do Estado, por exemplo. Pode passar, por favor. Então, é isso, né? Independente dessa ideia de separação, a gente entende como Ibura, né? O FINCOAB também, essa parte COAB também. E a gente está localizado, como eu tinha dito no início, na Zona Sul do Recife. E eu costumo ainda dizer, botei entre parênteses aí, que é extremo Zona Sul, né? E eu gosto de fazer esse recorte, de pontuar, porque isso vai fazer toda a diferença na dinâmica, na lógica do bairro, inclusive em relação à cultura, né? E de como chega, de como é que estão os equipamentos, né, públicos aqui funcionando, de como é que chega as coisas aqui dentro do bairro para a gente, né? Porque o bairro realmente está muito distante e é um bairro que está fazendo já divisa com outro município, que é Jaboatão e Guararapes, né? E aí, bairros que estão, enfim, locais, né, comunidades que estão dentro dessa divisa sofrem muito, né? Porque o poder público ele não assume a responsabilidade com aquele local. Então, fica essa briga entre Jaboatão e Recife e ninguém resolve o problema dessas comunidades que estão localizadas nessa divisa. É o caso da minha comunidade também, né? Aqui no Ibura. Enfim, então, a gente tem essa questão de já ser um bairro que fica na Zona Sul, ou seja, longe do centro da cidade do Recife, né? Muito afastado, a gente leva mais ou menos 1 hora para chegar no centro da cidade do Recife, então a gente já fica afastado, já não tem muita intervenção do poder público que escolhe, né, opta politicamente, muitas vezes, por fazer intervenções em comunidades que estão mais próximas do centro para fazer aquela velha maquiagem, né? E a gente está mais afastado, a gente acaba sofrendo com isso. E o Ibura também, para vocês entenderem um pouco do contexto, é um bairro que ele está, né? O Ibura e Coab. Então, tanto se vocês procurarem agora nos dados aí, vai aparecer Ibura Coab, né? Em Recife. Sempre ali na lista, no ranking, liderando a questão de morte, de homicídios, né? É um bairro considerado extremamente violento e é um bairro que é muito retratado dessa forma dentro da grande mídia, né? Então, esses são pontos que eu estou trazendo para vocês que são cruciais na própria existência do coletivo Ibura Mais Cultura e na nossa ideia de fazer intervenção aqui no bairro, né? É a partir desses pontos aí, né, que a gente decide fazer essa intervenção no bairro mais para frente. Então, é esse bairro que tem essa dinâmica muito forte, muito grande de violência, né, armada e muito número de mortes. A gente convive diariamente com esse cotidiano de intervenção, né, policial e da truculência, né, em algumas localidades do bairro. E também convive, né, não diferente de outros bairros, né, que são periféricos, favelados, com essa questão das prisões, né, de fazer parte do cotidiano, né, de todo mundo conhecer alguém que está preso ou alguém que passou pelo sistema carcerário, né. Isso também faz parte de uma realidade do próprio estado de Pernambuco, que é o sexto que mais encarcera no Brasil, né, entre os estados. Então, enfim, só para situar vocês. Eu acho que a última, você pode passar? Pronto, nem precisa chegar aí no último, a gente já pode mudar para o próximo slide. Que é aí que eu vou entrar um pouco mesmo na história do Ibura Mais Cultura agora, para compartilhar com vocês. Então, isso aqui é só para dar realmente um arcabouço para vocês entenderem, não um panorama, para vocês entenderem a situação do bairro do Ibura, né? E aí o Ibura Mais Cultura, né? O que é o coletivo Ibura Mais Cultura, como é que tem sido as intervenções aqui no bairro, né? Pode passar, Ingrid, por favor. A anterior, isso. Né? O coletivo Ibura Mais Cultura ele foi fundado em 2017. A gente estava até fazendo umas discussões de resgate de história do coletivo, porque ele já tem esses 5 anos de trajetória. E a gente identificou que, de fato, as discussões sobre o coletivo começaram no final do ano de 2016, né? Mas as ações, enfim, do coletivo começaram em fevereiro de 2017. Foi quando a gente registra a nossa primeira intervenção, que foi na ocupação Carolina de Jesus, que fica ao lado da estação do Barro, né? Que o Barro também é um bairro que faz divisa com Ibura. Parte dos Milagres, da comunidade dos Milagres, faz parte do Barro e parte faz parte do Ibura. E é uma comunidade também considerada extremamente violenta aqui. O Ibura tem um estigma muito pesado, né? Construído muito a partir da mídia local, do jornalismo policialesco, enfim. Então, a gente surge mesmo em 2017 com a primeira ação e é fundado por jovens moradores aqui do Ibura, dentro desse recorte, pessoas negras, LGBTs, enfim, produtores culturais, artistas, né? É sempre bom pontuar, eu sempre gosto de pontuar isso, porque o Ibura Mais Cultura surge dessa reunião de muitas pessoas que vêm já do meio cultural, do meio artístico, né? Então, eu tenho minha trajetória, que comecei na dança, né? Fui bailarina por muitos anos, de alguns grupos aqui dentro do Ibura, né? De brinquedos populares, de grupos de cultura popular, tradicional, enfim. E as outras pessoas também que compõem o Ibura Mais Cultura têm essas suas trajetórias ligadas com a arte e a cultura, né?
E aí a gente entende muito a arte e a cultura nessa perspectiva de que essa intervenção fez total diferença na nossa construção enquanto pessoa e na nossa construção política também. Então, o Ibura Mais Cultura também surge dessa constatação, né, a partir dessas pessoas que se juntam para fundar o coletivo. Então, são pessoas artistas também que estavam ali muito afim, né, de fazer intervenções no bairro, e a gente surge com essa ideia de estar usando a arte, a educação e a comunicação como esses instrumentos dessas intervenções políticas, né, buscando ocupar as praças, os espaços públicos, enfim. Então, isso está na essência do Ibura Mais Cultura, essa ocupação dos espaços públicos, desses equipamentos de cultura e de lazer dentro do bairro, que estão ociosos, né, que estão muitas vezes sucateados, e que o poder público não dá devida atenção, né? E que a gente considera, né, como fator gerador também da violência, né? Essa violência que a gente vive no bairro, essas estatísticas, né, que eu falei para vocês, enfim, essa situação que a gente vive no bairro de violência também está muito ligada, né, a essa ausência do poder público nesse investimento de equipamentos de cultura e lazer dentro do bairro. Pode passar, por favor. Então, a gente tem como propósito isso, fazer justamente uma disputa de narrativa, construir um olhar diverso daquele, né, que concebe estereótipos negativos das pessoas que habitam o bairro, né, e trazer propostas que possam colaborar com essa ressignificação dessa projeção dessa imagem, tendo impacto direto sobre a reflexão das problemáticas territoriais e planejar estratégias de enfrentamento e mudanças para as violações de direitos que a gente vive, construindo ações de maneira independente que trabalhem temas relacionados com as questões de raça, classe, gênero, sexualidade política, segurança pública e direitos humanos. Então, quando a gente fala dessa ideia de ressignificar, de trazer uma nova narrativa, é justamente afastar essa ideia de que o Ibura só é violento, né, de que é um bairro que só tem violência, e dar visibilidade a essa efervescência cultural que existe no bairro do Ibura. Né? Eu faço parte do coletivo Ibura Mais Cultura, mas existem diversos outros coletivos dentro do bairro. Existem diversas outras organizações, brinquedos populares aqui dentro do bairro também. Enfim, o Ibura ele sempre teve uma efervescência cultural muito grande, mas nunca essa efervescência cultural que existe no Ibura, esse berço, né, de verdadeiros artistas, enfim. Muita gente, né, de vários segmentos da cultura e da arte fazem construções aqui dentro do Ibura e nem sempre tem esse trabalho, né, repercutido, né, enfim, projetado, né, enfim, quando a gente sai na grande mídia, na mídia tradicional, na mídia local, a gente sempre está trazendo o Ibura, né, tendo o Ibura retratado como um bairro violento, enfim, e que só existe a violência aqui dentro do Ibura. A gente acredita muito que esse impacto, né, esse impacto da construção dessa imagem influencia muito, muito na construção da autoestima dos jovens e adolescentes negros que, aqui do Ibura, dos moradores como um todo, né? Enfim. Então, a nossa proposta é justamente está fazendo essa disputa de narrativa. Pode passar, por favor. E aí, né, eu trouxe um pouquinho assim também da nossa missão, só para vocês entenderem, né? Nossa missão, nossos valores também, e nossa visão. E aí a nossa missão é contribuir com a construção de um bairro mais justo e menos violento, onde a juventude seja valorizada, tenha seus direitos respeitados e que seja estimulada a desenvolver seus potenciais, participando ativamente dos processos decisórios que visem a melhoria da comunidade como um todo. Então, é justamente estar alavancando essas potências que existem dentro do bairro. Pode passar, por favor. A nossa visão é se tornar esse espaço de referência e de impacto social, de acolhimento dos jovens moradores do Ibura, que busque, por meio da utilização da arte, da educação, da cultura e da tecnologia, potencializar suas experiências individuais, né, e contribuir com a transformação política e sociais para o bairro. Que é essa ideia da gente, né, que entendendo que a gente fortalecendo individualmente também podemos agregar coletivamente, né, num projeto coletivo de bairro. Isso, pode passar, por favor. E nossos valores são esses, né? A educação para a consciência crítica, o intercâmbio de saberes, a valorização da diversidade, ser um espaço antidiscriminatório, um trabalho em rede, a transparência, a inovação, a colaboração, tudo isso está dentro do nosso fazer político. Pode passar, por favor. E as atividades desenvolvidas são essas, né? Formações e cursos sobre temas relacionados à promoção e defesa dos direitos humanos, oficina de tecnologia, oficina de comunicação, realizar o advocacy em prol, né, da influência, né, nos processos de decisão que sejam positivos para o nosso bairro, que a gente acredite, né, que estejam alinhados com nossas pautas e nossa visão de mundo.
campanhas de conscientização, mapeamento de produção de dados, produção de conteúdo, enfim, todas são essas atividades que a gente ou já fez, ou busca realizar, né? Enfim, ou tem feito dentro do coletivo. E aí eu trouxe, né, só para vocês verem, algumas de nossas atividades que a gente já realizou, né? E aí a gente tem esse primeiro sarau Primavera do Ibura, né, que foi realizado em 2017, que foi no ano de fundação do coletivo. A gente realizou em setembro de 2017, a gente teve a presença da Oralice, né, na época, enfim, e a gente fez essa mobilização. Esse sarau era justamente isso, ocupando uma praça que aqui no Ibura se chama Praça das Três Igrejas, né? Tem 3 igrejas nessa praça, enfim, então a gente queria ocupar essa praça, porque a juventude que ia para lá utilizar a praça e que não era ligada às atividades religiosas também era muito recriminada, né? Então essa foi a ideia também da gente estar ocupando a praça com outras atividades que não só religiosas, entendendo que é um espaço que tem que ser diverso, né? Enfim, um espaço que tem que ser ocupado mesmo pela juventude. Então, nesse sarau, a gente fez essa intervenção, teve Doralice participando, mas teve várias outras atividades rolando, a gente teve feirinha, né? A gente sempre traz essa diversidade para nossas atuações, né? De estar trazendo feirinha com empreendedores do bairro, que possam estar, empreendedores, artesãos, enfim, que possam estar expondo seus produtos, né? Vendendo as suas mercadorias, né? Como forma de fortalecer mesmo esse comércio local e potencializar essas pessoas, né? A gente teve intervenção de poesia, mic aberto, enfim, apresentação de rap e tal. A gente sempre está mobilizando vários artistas, né, de dentro do próprio bairro para estarem participando e tendo espaço também para estar expondo a sua arte, enfim, para estar trazendo seu recado, né, político também para o mundo. A gente teve, né, em 2019, eu trouxe resumidamente, né, isso é uma matéria que a gente já tinha pronto, mas eu trouxe resumidamente para vocês poderem ficar meio que por dentro de como é que funcionam nossas atividades, né, mas, enfim, tem uma série de outras coisas que aconteceram aí, né, entre esses anos. Mas em 2019 a gente tem aí esse banner que foi o TH Cine, mas esse TH Cine ocorreu no aniversário de 2 anos do coletivo Brumas Cultura. A gente ocupou de novo essa Praça das Igrejas, né, de forma simbólica. E aí a gente realizou um mega evento, foi muito, muito, muito massa. Teve performance artística, né? Enfim, teve coco, várias outras intervenções artísticas, como a gente sempre faz, né? Teve batalha de slam, enfim, foi uma noite muito rica, né? Muito potente mesmo, assim, até porque também houve uma intervenção da polícia nesse dia, no espaço, e isso, dentro das pessoas que estavam participando ali, né? Gerou muita comoção, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente tenta ocupar, sempre tem essa tentativa do poder público de, em vez de potencializar, mas de tolir, né? Essa expressão cultural e artística da juventude negra, a expressão política também. Então, foi um dia muito forte, muito marcante para a gente. A gente realmente fez uma intervenção muito massa aqui, de novo, né, na Praça das Igrejas. E aí também teve a presença do TH Cine, né? Porque uma das nossas bandeiras que a gente pauta também dentro do coletivo, né? Uma das nossas pautas é justamente discutir o encarceramento em massa da juventude negra, que atinge muito o bairro. É discutir, né, a questão da proibição, né, da política de proibição, de que como afeta nessa guerra às drogas, na verdade é uma guerra às pessoas, de como isso afeta a nossa dinâmica no território. E tudo isso a gente tenta fazer sempre de forma mais lúdica possível e trazendo também a arte e a comunicação como esses instrumentos, né, para estar discutindo. Então, esse TH Cine justamente foi uma exibição de um curta produzido pela galera da Marcha da Maconha, que é parceiro da gente também, né? E aí a gente exibiu e trouxe o debate na praça pública, né, sobre essa questão da proibição das drogas. Então, foi muito massa. Pode passar, por favor. E aí a gente também, em 2019, teve, em outubro de 2019, né? A gente teve essa intervenção que foi a Rua do Herê, que foi uma parceria que depois resultou, né? Fomentou também, né, a existência do Mulheres do 10, que é uma das organizações que eu integro hoje, né? Que é aqui na comunidade onde eu moro. E aí a gente fez essa intervenção e a gente teve apresentação, várias apresentações também, né? Tudo voltado para o público infantil, né? É uma comunidade que sofre muito com a dinâmica, né? Da violência, da intervenção policial, mas também do tráfico de drogas, enfim. Então a ideia foi justamente o nome da atividade, a Rua do Herê, foi justamente evidenciar que as crianças, né? E os adolescentes têm esse direito de ocupar a rua também, podem ocupar a rua. Nessa época estava muito difícil acontecerem as brincadeiras, né, na rua e tal, por conta da dinâmica. E aí a gente fez essa ocupação dessa forma, né, simbólica também de dizer, né, que a rua e de estimular essa ocupação da rua pelas crianças novamente, né, enfim.
porque dentro daquele período, né, estava um pouco paralisada, né, essa ocupação. Então a gente teve aqui a intervenção, né, da galera da Palhaçaria Gambiarra, enfim. Teve muitas intervenções aqui, a gente conseguiu fazer várias oficinas, a oficina da Boiomi, enfim, a oficina de construção de brinquedo a partir de material reciclado. Enfim, foram várias intervenções também, né? Trazendo muito essa perspectiva de diversidade de intervenções. Só um adendo, né? A importância de existir essa produção para as crianças, porque assim, acontece uma carência muito grande, é o que você estava falando no começo, né? Então, a grande mídia vai pintar o território como o pior território possível, de onde só sai crime, violência, tráfico, etc. E isso acaba entrando no imaginário das crianças, né? Das pessoas no geral, porque essas pessoas se alimentam dessa grande mídia, né? E acaba nem vivenciando o seu território, assim, com medo, das violências, etc, etc. Mas também com medo não acha, né? Não acha que tem nada de positivo para estar ali naquele espaço. Como você falou, tem uma efervescência muito grande de cultura dentro desse território, mas as pessoas não sabem, assim, né? Eu vivo aqui, agora eu moro em São Lourenço, é bem longe, mas eu era de Recife, né? Então estava ali razoavelmente perto dessa coisa e não estava por dentro, sabe? É realmente um lugar assim que fica para lá, é a margem da margem, né? E é isso que é esse o plano do Estado, né? Deixar o que é margem mais margem e com a visão deturpada, a ponto das pessoas não. E aí legitima várias ações policiais, né? Legitima o cárcere, legitima o genocídio, né? Porque a gente sabe que quando a polícia vai para esses territórios, vão, né, com arma em punho, vão para, sabe, como se não fosse nada, como se fosse ninguém. E legitima uma a coisa que própria eu venho carência, observando né? é que até. Oi? Legitima a própria carência, né? De vários instrumentos e espaços e iniciativas, investimento mesmo. Exatamente, investimento, não é um espaço para as crianças se sentirem seguras. Uma coisa que é muito importante nisso também é essa representação, né? Porque, gente, eu fui no último evento do Ibura Mais Cultura, né? Então, um monte de crianças se pintando, sabe, feliz, colando lambe-lambe, fazendo grafite, recitando poesia, e ver os seus companheiros, né, gente da sua própria quebrada, do seu próprio território, que também é músico, que também pinta, que também isso é uma coisa importante, né, para o imaginário, para a elevação da autoestima, mas principalmente para dizer, olha, você é uma pessoa plena, que pode ser o que você quiser, mesmo que todo mundo esteja dizendo o contrário, né? Parou aqui a minha transmissão porque o celular... Mas é isso, gente. É muito disso do que vocês estão trazendo, né? É um ciclo, né? A violência ela é um ciclo e que ela é alimentada historicamente, né? Essa violência contra os corpos negros, ela não é de agora, né? Ela é desde 1500 aqui no território do Brasil, né? Como um todo. Então, essa dinâmica do Estado não investir em outras políticas públicas, né? Que de fato atinjam, cheguem, né? De forma eficiente. E com a participação desses jovens, né? Construindo também essas políticas públicas, porque a gente hoje vive muito, né? Esse processo de uma intervenção do Estado, de cima para baixo, onde não se dialoga quais são as políticas públicas que vão ser construídas, de que forma essas pessoas vão estar construindo e contribuindo também, para que isso de fato seja efetivado, né? Mas o Estado não, o Estado afasta, né? Decide da forma que é melhor, mas não investe da forma que é necessária, né? Ter um investimento nesses espaços de cultura, nesses espaços de lazer. Muitas localidades do Ibura, por exemplo, nem tem praça, né, para essas crianças brincarem, para essas crianças terem o direito de lazer dela, que é um direito constitucional garantido, sabe? Então, assim, realmente, esse trabalho que é feito não só pelo Ibura Mais Cultura, por outros coletivos, outras organizações que estão diretamente no território, é extremamente essencial, né? Porque quando a gente fala, a gente não fala só de um ponto de vista teórico, né? Pensado a partir do que seria violento, de quais seriam as intervenções necessárias naquele bairro. A gente fala a partir das nossas experiências também, né? Como pessoas moradoras desse bairro, que têm também suas trajetórias marcadas e construídas a partir
dessas dinâmicas de violência, né, nessas dinâmicas de ausência de políticas públicas, né, para o nosso bairro. Então, esse trabalho, a gente às vezes não tem dimensão do trabalho que a gente realiza, né, ou de como a gente atinge as pessoas, e isso depois, né, a gente vai encontrando no caminho com essas pessoas e tendo essas devolutivas que vai fazendo também, e sendo combustível, né, para a gente entender o quanto nosso trabalho ele é importante dentro do território, né. Enfim, então, são muitos desafios, né, eu pretendo falar também um pouquinho com vocês sobre esses desafios, né, do que é construir, mas, assim, só compartilhando com vocês mesmo, né, pegando um pouco do que Ingrid falou, do que Nayeli falou, né, enfim, é realmente dentro muito dessa dinâmica, né, uma retroalimentação da violência pelo Estado, que depois tenta justificar com mais violência, né, nessa intervenção truculenta, né, a partir do braço armado da polícia, né, dentro do território, enfim. Então, e já pegando esse gancho, né, tenho aí, na minha tela aqui no celular está aparecendo, no computador não está aparecendo mais a projeção de Ingrid, mas parou de novo. Parou o celular apaga e o negócio mas some. a próxima... Ai, gente. Mas a outra atividade que está em seguida para me compartilhar com vocês é justamente uma atividade que a gente nomeou de Arte Mata Morte, né? Porque foi uma atividade onde a gente fez uma intervenção também numa associação aqui do Ibura, com a Associação de Moradores da Tranqueiro Neves, né? Essa aí. E aí é Arte Mata Morte o nome, foi o nome dessa atividade, né? Chegou a me arrepiar, porque realmente assim, foi muito importante. E a gente fez, né, mais uma vez, um cine, passou um cine antes, né, que foi uma exibição do curta, que falava um pouco sobre a própria história do Ibura, né? E aí a gente teve uma programação muito massa, porque a gente trouxe, né, para o debate pessoas moradoras aqui do bairro do Ibura e outros artistas, né? Veio de fora Diomedes Chinás, que é um rapper pernambucano, e veio também MC Leozinho, que era de fora. E a gente fez justamente esse investimento em trazer também, né, como estratégia também política, trazer esses nomes, porque tinha uma grande repercussão, para trazer esse público, né? A gente fez uma parceria com a UPI, que é a Organização de Pichadores do Ibura, que é para trazer esse público que muitas vezes a gente também não alcança, né? Que é o público do picho, né? Que é o público que está aí, né? Dentro dessa... que ainda dentro da esfera da cultura, acaba sendo ainda mais marginalizado, né? Dentro dessa perspectiva de consideração de arte, enfim, ou do que arte e do que não é. Então, a gente estava nessa estratégia de fazer atividades em parceria com a UPI, justamente nessa busca de trazer esse público de jovens também para estar dialogando com a gente. Então, a gente trouxe estrategicamente essas pessoas, né? Foi uma mesa muito rica. A gente teve Jamila, que é uma pesquisadora. A gente teve Joy Tamires, que é uma poetisa, que mora aqui no Ibura. A gente teve Janiele, que também é uma produtora cultural aqui do Ibura, que é do Espaço Cultural das Marias e do Coletivo Periféricas. A gente trouxe Leozinho e a gente trouxe a Faz, MC A Faz, que é uma MC aqui, também do Ibura. A gente trouxe Diomedes e a gente trouxe Levi Costa, que é um educador social aqui do Ibura. Então, a gente tentou garantir uma diversidade muito grande na mesa, que era para essas pessoas compartilharem suas experiências. A gente lotou a associação. Aconteceu, acho que numa tarde de segunda-feira, mas mesmo assim a gente ainda lotou a associação e foi muito massa. E no final a gente ainda teve slam e multidão de grafite, assim, né? Então, o slam teve premiação, como a gente sempre faz, e teve esse multidão de grafite. A gente realizou em parceria, a gente faz muitas parcerias também para fazer, né? Nas atividades. Então, a gente teve essa parceria do Gajop, a gente teve a parceria do GECASC, da Rede Observatório de Segurança, da Quatino Produções e da UPI. Então, foi também uma atividade muito massa. E essa chamada de Arte Mata Morte era justamente para a gente compartilhar, a partir das nossas perspectivas, como foi que a arte teve esse papel, não a arte como redentora, mas que teve um papel importantíssimo nas nossas vidas, né? Como eu tinha falado lá no começo. Quando a gente se reúne para fazer o Ibura Mais Cultura, porque a gente também, né, não talvez de forma sistemática, mas a gente entendia também que a arte tinha tido um papel importantíssimo na nossa vida, né? Eu sempre digo que a arte me salvou. Se eu não tivesse feito parte, né, desses grupos de dança, de cultura popular tradicional dentro do Ibura, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês hoje, né? Eu comecei nessa minha trajetória, eu tinha 14 anos quando entrei no meu primeiro... Eu dancei desde a 4ª série, né? Nos grupos da escola, mas com 14 anos eu entrei no primeiro grupo de dança popular aqui do Ibura. O primeiro grupo não, o primeiro grupo que eu participei, não é o primeiro grupo de dança popular aqui dentro do Ibura, né? Acho que deu para entender. Que era o Pernambuco, a Companhia Pernambuco, ela existe até hoje. E aí dentro do Pernambuco eu tive contato, assim, né, com a arte. Eu pude me desenvolver enquanto pessoa, era uma pessoa extremamente tímida, então a dança, ela conseguiu ajudar a
desenvolver outras habilidades. Eu tive a experiência, a oportunidade de conhecer outros municípios, participar de festivais internacionais, estar dentro de festivais aqui dentro do Ibura, assim, dentro de Recife, sabe, e de Pernambuco. Então, foi muito importante. A partir da arte, né, da dança, eu fiz a minha primeira viagem para fora do estado, em 2011, né, coisa que ninguém da minha família tinha feito, isso não era uma realidade dentro da minha família, né. Eu, na minha apresentação, não disse, mas eu sou a primeira a me formar em um curso de nível superior dentro da minha família, né, sou advogada agora, recém-advogada, e a arte, né, teve um papel fundamental dentro da minha constituição enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto pessoa crítica, né, na minha formação política. Então, foi muito nessa perspectiva a arte mata a morte, né, da gente trazer essas pessoas para fazer esse diálogo e de mostrar também como a arte ela tem esse potencial transformador. Tu pode passar, Ingrid, por favor. Gente, fique à vontade também para fazer intervenções, né? É muito bom quando vocês fazem, inclusive. Abrir o microfone e falar, enfim. Essa aí é uma arte que foi da programação do 2 anos, né? Do coletivo Ibura Mais Cultura. Enfim, trouxe só um pouquinho também para ilustrar. Pode passar, Ingrid. Que foi aquela que eu falei que a gente fez a intervenção, que teve a Marcha da Maconha também, né? Enfim, o Cine, o TH Cine e tal. E aí esse foi o último projeto que a gente fez, né, no final do ano passado, que foi o Ibura, Meu Amor. E aí esse projeto a gente realizou em parceria com a Etapas e a Unicef. Na verdade, foi um projeto executado pela ONG Etapas, né? A gente chegou como parceiro nesse projeto, como parceiro local desse projeto. E aí a gente facilitou várias oficinas dentro do projeto, uma falando dessa perspectiva histórica, né, do racismo, né? É uma linha de pesquisa minha, enquanto pesquisadora também, e também das outras integrantes do coletivo Ibura Mais Cultura. O debate racial está no centro das questões que a gente traz para discutir, né? E esse projeto ele teve como público adolescentes aqui do Ibura. E esse projeto também ele foi muito motivado a acontecer, né? Pela Unicef, por conta do índice de violência dentro do Ibura. Então, foi feita uma pesquisa, visto que, né, o Ibura Coab estava dentro desse índice muito grande de violência, então a Unicef fez essa intervenção, esse projeto, enfim, nessa perspectiva, né? E aí a gente pode estar dialogando com vários adolescentes de várias comunidades, né? Porque o Ibura, como eu falei, é um bairro muito grande, né? São 100 mil habitantes quando a gente junta Ibura Coab. E aí são muitas localidades, são muitas comunidades. Então a gente dialogou com vários adolescentes de várias comunidades e a gente trouxe muitas discussões sobre comunicação. A gente fez oficina de comunicação, enfim, mobilizou muito esses adolescentes. Tu pode passar, por favor, Ingrid? Que tem aí alguns cartazes que a gente produziu. Aí uma foto da gente participando. Tu pode botar no próximo. Aí teve essa formação de crianças e adolescentes. É uma área também de pesquisa e de atuação minha, na segurança pública, né? Então, sempre trago aí algumas fotos da gente fazendo atividades com eles. Pode passar. E aí foram... Tu volta só o cartaz? Não, sobe de novo. Lá no cartaz. No primeiro. Ai, sobe. Isso, aí, tá bom. O outro. O outro, só para me mostrar o outro. Esse? Isso. O de cima que tem Meu Nome Não é Psyu. Bom, esses aí foram alguns cartazes. A gente teve essa oficina de comunicação contra a violência de gênero também. Né? A gente facilitou. A gente se tornou, né, essa parceria nesse projeto, mas a gente facilitou muitas oficinas, como a gente falou para vocês. A gente não facilitou todas do projeto, mas facilitamos muitas, justamente por conta dessa experiência que a gente já tem aqui dentro do bairro. E uma delas foi essa sobre violência de gênero. E aí, os próprios adolescentes, a gente fez essa campanha de comunicação e de intervenção dentro da comunidade, e aí a gente escolheu a técnica do Lambe Lambe, né, para fazer essa divulgação desses cartazes que eles mesmos produziram a partir desses debates que a gente teve sobre violência de gênero. Então, os cartazes ficaram incríveis. Foi uma intervenção também incrível, assim. E aí, tem esses aí, né? Eu gosto sempre de mostrar isso que as meninas fizeram, que é Meu Nome Não é Psyu. E, enfim, foi muito massa, assim, essa construção. Esses cartazes e o outro, tu desce, por favor. Tu desce um pouco. Pronto. Esses? Isso. Né? Esses foram aqui. Produzidos por ele, né? Esse de cima, que foram os cartazes que foram produzidos por eles. Esse preto foi de um grupo que ficaram só
meninos, né, construindo e tal. E aí eles fizeram essa intervenção, construíram esse cartaz, fazendo essa intervenção de linguagem direta com os homens, né, enfim, perguntando o que é que os homens têm feito para fazer a diferença, né, dentro dessa discussão sobre violência de gênero, né. Enfim, então foi muito incrível ver a potencialidade desses adolescentes, né. Alguém levantou a mão, pode falar, Nayeli, pode falar. Porque, Lídia, esse público que vocês trabalham mais nesses projetos, tu vê que é um público que sempre se mantém mais assim entre crianças e adolescentes, ou vocês conseguem captar mais também um público mais adulto, mais experiente, mais velho? A gente capta os dois, né? A nossa linha de atuação são com crianças, adolescentes e jovens. A gente dá essa prioridade, né? Dentro desse aspecto da juventude, né? E aí, mas a gente sempre também atrai algum público adulto, dependendo da nossa atividade. A gente sempre faz aqui, né? A gente começou, né, esse projeto, que é do Ibura Mais Cine. A gente começou lá, foi uma das primeiras atividades do Ibura Mais Cultura mesmo, né? Que a gente rodou o Cine de Maringuela, que era o documentário na época, né? Não o filme, né? Porque foi lá em 2017. E aí a gente sempre atrai, quando é esse cine, a gente sempre atrai um público mais adulto e tal, enfim. Os sarais também, né? Essas intervenções culturais, a gente acaba atraindo um público de jovem adulto, não necessariamente adolescente. Mas quando a gente faz oficinas, né, a gente acaba atraindo um público mais de adolescentes e crianças, né? A gente busca trabalhar com esse público. O Ibura Mais Cultura, ele ainda não consegue, né, ter fontes próprias de recurso. Então, os recursos que vêm muito por meio de editais ou dessas parcerias. Então, isso também dá muito tom, né, do qual é o público que a gente vai trabalhar. Porque muitas vezes a gente está, né, ali escrevendo para um edital que tem essa preferência para trabalhar com adolescentes. Como é um público que a gente trabalha, a gente vai e faz essa captação desses adolescentes, enfim. Às vezes chegam parcerias também voltadas para fazer trabalhos com crianças e adolescentes. Então, a gente vai lá e faz, né. A gente fez também como uma das primeiras atividades da gente, que foi em julho de 2018, ou foi em julho de 2017, minha gente, não lembro agora, mas também foi uma das primeiras atividades, que foi a primeira semana criativa do Ibura, né, que foi uma semana quando a gente fez várias atividades voltadas para esse público de crianças e adolescentes durante o dia, e à noite a gente tinha as amostras de cinema, que aí vinham os jovens adultos, né? E a gente exibiu várias curtas sobre feminismo negro, sobre LGBTfobia, cinema independente, local, enfim. Então foram várias discussões que a gente conseguiu fazer com o público de jovem adulto. Então depende muito, mas a gente sempre trabalha mais, né? Acaba trabalhando mais com esse público de crianças, adolescentes e jovens, né? Então esse é o público que a gente acaba atingindo mais. Subo. Pode passar o próximo slide, Ingrid. Se quiserem fazer mais conversa, pode fazer. Aí são algumas fotos, minha gente, mesmo, das intervenções da gente, né? Para vocês verem um pouco. Isso aí foi no aniversário de 2 anos do Coletivo Ibura Mais Cultura, né? E aí a galera que veio, enfim, registros, né? Da galera que presenciou, que participou, né? Essa ocupação na Praça das Igrejas. Enfim, pode ficar... agora só alguma sequência de fotos, assim, né? Tem bastante fotos aí. Que esse material também foi um pequeno portfólio que a gente fez para um edital. Isso foi a roda de diálogo. Nesse aniversário de 2 anos, essa roda de diálogo que a gente que está aí mostrando, a gente trouxe justamente a discussão sobre a importância dos coletivos, né, favelados dentro do território. Então, a gente convidou o Levi, né, que é da Associação de Moradores de Três Carneiros. A gente convidou o Coletivo Periféricas, que é um coletivo também aqui do Ibura, que eu já citei. A gente convidou o Favela LGBTQIA+, né, que também é um coletivo aqui do Ibura. A gente convidou outros coletivos do Ibura, que são parceiros nossos também, né, que vira e mexe, a gente está fazendo atividades também, para estar dialogando junto com a gente sobre essa questão dessa importância, né, dessas ações dentro do bairro, da existência desses coletivos. Enfim, aí tem uma série de fotos para vocês verem, tal, dessas atividades, essas ainda são dos 2 anos. Olha a Raíssa Dias, a boneca. E é isso, muita gente, muita artista, né? Muita artista. Muita gente. Isso. Ela Isso. Raíssa Dias aí também. Raíssa Dias participou de uma roda de diálogo também da gente falando sobre a criminalização da cultura periférica. A gente fez 2 rodas de diálogo nesse dia, desse evento. Uma foi essa, sobre a importância, né, dos coletivos, e a outra foi sobre a criminalização da cultura periférica. E Raíssa Dias foi uma das convidadas,
né, para falar, enfim, para discutir com a gente. Então foi muito massa mesmo também essa intervenção. Bem, quando você Aí fala, são mais né? fotos ainda dessa intervenção. Como é que tu percebe, assim, realmente, no teu sentimento, do impacto do trabalho que vocês fazem? Cortou, Ingrid. Quer que eu repita? Repete. Como assim? Qual é o teu sentimento, assim, pensar... Cortou um pouco. Tu pode repetir, por favor? Qual o teu sentimento pensando, assim, na questão do impacto que vocês causam dentro da comunidade? Continua. Vou escrever. Espera. Acho que tá lenta a tua internet, né? Deixa eu ver se eu entendi. Qual é o meu sentimento do impacto? É isso? Sobre o dentro da seu comunidade? trabalho, né? O impacto na comunidade. Isso. É um pouquinho do que eu falei, né, gente? Às vezes é muito cansativo para a gente construir essas iniciativas dentro do bairro, porque não é fácil, né? Todo mundo tem seu corre, todo mundo precisa sobreviver. A juventude negra está aí, né? Sobrevivendo. Nós não somos eu não digo que sou sobrevivente do genocídio, eu digo que eu estou sobrevivendo ao genocídio negro, né? Então, a gente está nessa perspectiva de estar sobrevivendo ao genocídio, né? Lidando com essas questões que afetam diretamente nossa vida e ainda assim está se mobilizando. Então, não é fácil. Muitas vezes é muito difícil estar fazendo essa construção. Mas, quando a gente vê esse resultado, vê esse impacto, né? Que, vez ou outra, sempre tem gente dando devolutivo. Quando a gente faz, né, uma atividade, a gente sente a energia de estar em diálogo e tal. Sempre é muito massa, muito renovador. E a gente entende o quanto é importante, enquanto isso motiva a gente, né? A não parar, né? Porque é isso, é muito difícil, o recurso muitas vezes não chega, né? Fica sempre restrito a pequenos grupos e organizações que estão sempre ali, né? Abarcando os recursos, e a gente, por mais que tente, né? Muitas vezes a gente não consegue acessar, né? Por mais linguagem técnica que a gente esteja, né? Hoje, enfim, sou recém-formada, né? Como eu falei, recém-advogada também, mas, de certa forma, essa minha formação foi me dando, né, um suporte técnico para fazer essa construção, né, de projeto e tudo mais, e mesmo assim, muitas vezes a gente ainda fica fora dos editais e dos recursos. Então, que não sou só eu que escrevo, enfim, tem as outras companheiras também do Iburo Mais Cultura. Mas é só para simbolizar. Então, assim, é difícil, né? A gente, no contexto de pandemia, né, eu não fiz esse recorte, mas dentro do contexto de pandemia, a gente suspendeu todas as nossas atividades, né? Primeiro que era inviável fazer qualquer atividade, né, que aglomerasse, enfim, né? Que tivesse proliferando o vírus, a gente não tinha vacina ainda, enfim, as restrições eram muito maiores na época. E segundo, que a dinâmica teve que mudar totalmente, minha gente, com a pandemia, né? A situação de fome, de miséria, de desemprego, de instabilidade que a gente teve que enfrentar dentro do território foi muito grande. Então, a gente se viu de sair de fazer atividades, né, que voltavam à formação política, né, o diálogo, a construção crítica, para estar fazendo ações de cunho assistencial, né? Que não há nenhum problema nisso, óbvio, a gente não tem só essa perspectiva. Toda a doação de cesta básica que a gente fazia, a gente sempre estava fazendo ali uma conversa, um diálogo com os moradores, para eles entenderem de onde é que estavam vindo essa cesta básica, como é que estava chegando neles, como é que os movimentos sociais estavam, né? Entender também o contexto político, da falta de ação do governo federal, né? Desse desgoverno que a gente vive, né? Enfim, então, a gente fazia essas discussões, mas era muito difícil, né? A gente teve que parar todas as atividades que a gente estava fazendo desse cunho político, né, de educação para consciência crítica, para estar fazendo doação de cesta básica, minha gente. Então, assim, a gente tinha que lidar muito com as narrativas, né, de pessoas muito próximas, familiares, vizinhos, que estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Muitas vezes a gente, né, também foi afetado, pessoas de dentro do coletivo estavam afetadas, seus familiares. Então, assim, é isso. Não é fácil, mas o sentimento sempre é de muita, para mim, né, de muita satisfação de sentir que eu cumpro com o meu dever histórico, né? Eu sempre coloco assim, eu acho que a minha atuação no bairro, a minha atuação política, ela faz parte de um projeto político que é maior que eu, né? Um projeto político que ele é forjado historicamente pela população negra, pelo movimento negro brasileiro que resiste, né, a toda esse extermínio, né, sistemático. Então eu sinto que eu estou seguindo os passos dos meus ancestrais, né? Então e essa ancestralidade, ela longe, ela próxima também, né? Isso falo do meu avô, da minha mãe, enfim, dessa ancestralidade também que me antecede muito mais, né? Assim,
Então, eu sinto que é isso, assim, né? É cansativo, não é nada romântico, a gente muitas vezes pensa em desistir, tem que lidar com o estudo, o trabalho, com, né, a sobrevivência dentro do processo de construir um coletivo, mas a gente vê que é importantíssimo, né? Nossas ações. Quando a gente chega, quando a gente troca ideia com uma pessoa que chega, que dá uma devolutiva pra gente dizer, poxa, foi massa aquele dia e era para ter mais. Um adolescente que diz, caramba, eu nunca aprendi história assim, né? Quando a gente está discutindo sobre a história do Brasil nessa perspectiva de falar sobre o extermínio dos povos indígenas, do extermínio da população negra, né? Da escravização, e esses adolescentes darem essa devolutiva para a gente, por exemplo, sabe? Dessa sensação também das pessoas, né, se sentirem agradecidas quando a gente faz esse corre de chegar e de contribuir materialmente mesmo, né, com essa questão da cesta básica e tal. Então, é isso, assim, eu acho que eu me sinto muito cumprindo com o meu dever histórico mesmo, assim, né, que faz parte desse projeto que é maior do que eu, né, que vem antes de mim, que vai continuar depois de mim também, né. Eu sou só uma peça também que está dentro desse projeto, né? Que vai Semente, para né? além É de mim. semente. Vamos deixar para os outros Isso. virem, continuar e que cada vez mais cresça esse trabalho, né? Porque quando você fala, né, da sua trajetória, como ela começa com a arte, né? Como ter uma escola ali que estava dando aula de dança para as pessoas daquela comunidade faz a diferença na vida de uma pessoa só. Então, às vezes a gente pensa, estamos enxugando gelo, a gente está fazendo, se esvaindo todas as energias e parece que nada está indo para frente. Mas, na verdade, né, tá sim, e é o que vai fazer a diferença, e é o que pode ser feito, porque o Estado não está nem aí nem vai chegando, né? E quando chega, é do pior jeito possível. E não, a gente não pode ficar sempre contando com a boa vontade do governo, né? Com a boa vontade do Estado, porque embora seja a obrigação deles, né? Nós não estamos lá dentro, nós não estamos bem representados, não é os nossos que estão lá dentro e está gerindo essa grana, sabe? E está gerindo esse território. A gente sabe que são outras pessoas com outros interesses. Não quer dizer que a gente tem que aceitar e tentar fazer de tudo sozinha, né? Mas é entender que se a gente não fizer, É ninguém vai sobre fazer isso por nós. também, né? E eu acho que nós Pode falar. Bem, e é também essa coisa que eu percebo. cortou um pouco, Ingrid. Eu dei uma pausa porque tu falasse, eu pensei que tu ia falar. Deve estar demorando para chegar. Eu pensei que tu tinha parado, por isso que eu falei, mas depois eu entendi que estava cortando um pouco também. Isso. Bem, é isso. Aí eu acho que, assim, né? Quando você fala, não, tem eu e outras pessoas, todo mundo está envolvido Mas, com arte de mas algum é jeito. isso, assim, eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acho que o nosso trabalho também fala sobre esse fortalecimento de uma cidadania ativa. Eu, pessoalmente, também estou dentro dessa pauta, dessa militância, né? Do fortalecimento de uma cidadania ativa, onde a gente possa ter cada vez mais, né, a consciência crítica, entender como é que funcionam essas instituições e poder decidir o que é melhor para a gente, né? Enquanto cidadãos, assim. Então, a gente trabalha muito também nessa perspectiva de fortalecer essa cidadania, essa participação social ativa, né? E eu trabalho também muito com isso, não só no Ibura Mais Cultura, mas nos outros espaços também que eu estou, né? Porque eu acho que é importantíssimo isso, né? A gente não espera pelo Estado, a gente faz, mas quanto mais a gente tiver, né, preparados, entendendo como é que funciona essa máquina burocrática, né, que é o Estado, a gente vai conseguir cobrar de forma mais qualificada, a gente vai conseguir intervir de forma mais qualificada, independente de quem esteja no poder. Então, enfim, isso se tornou também uma pauta para mim, né? A participação política, não só na política institucional, mas essa participação política cidadã, essa política a partir de uma cidadania ativa, né? De cobrança, de fiscalização, enfim. E eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que o trabalho com o Ibura Mais Cultura também tem muito a ver com isso, né? Em 2019, a gente fez também um projeto que se chamou Política para Quê, né? Esse projeto hoje esse projeto também é desenvolvido no Empodera Lab, que é o Laboratório de Inovação Social das Favelas, que eu também sou fundadora. E aí a gente teve também essa perspectiva e esse cuidado de estar trazendo a juventude negra política,
E no ano que não era um ano eleitoral, né, era um ano antecedente ao ano eleitoral, que foi de 2020, mas que tinha muito essa perspectiva de estar fortalecendo mesmo, né, essa participação social ativa, de as pessoas poderem entender como é que funciona. Eu acho que a gente fica muito afastado dessa discussão, sabe? Eu só tive acesso a isso porque eu cursei direito, né? Então, comecei a ter acesso ali, e também de forma muito uma cadeira, um ciclo introdutório e tal, sobre política, né, sobre teoria da política do Estado, e foi a partir disso que eu também, né, tive essa vontade de estar trazendo mais essa discussão, né. Eu entrei na faculdade em 2016, em agosto de 2016, né, no segundo semestre, e foi nesse período que eu tive esse contato com essa cadeira, teoria política do Estado. Então, desde então, já era essa perspectiva de multiplicar, né, de entender, né, para a gente poder questionar. E isso eu acho que é de extrema importância, sabe? A gente está também pensando nessa perspectiva. Então, o trabalho do Guru Mais Cultura também dialoga com isso. Não porque essa é uma perspectiva só minha, mas é uma perspectiva também das companheiros que constroem o Iburu Mais Cultura comigo, né? E das pessoas também que se somam ao Iburu Mais Cultura, né? E o Iburu Mais Cultura ele é feito por muitas mãos, como eu disse inicialmente. E esse trabalho, de fato, não é possível fazer sozinho, né? Um trabalho desse sempre vai ser necessário ter muitas mãos, né? Para poder construir. Enfim. E aí a gente entra nesse tópico, né, que é da nossa agência, né, indo para uma linha mais teórica, assim, os estudos afrocêntricos, né, vêm Gente, eu não... observando... Oi? Vocês me ouvem bem? Ouvi. Alguém pode sinalizar no... Tá escutando bem. Alguém pode sinalizar no chat se me ouve bem? Ai, meu Deus, estou me ouvindo. Ai, gente, eu acho que tá ruim para ela, que ela tava no 4G, né, no 3G lá, sei lá. Mas o que eu tava falando, né, é que entra aí isso que ela tá falando, né, de, de cidadania ativa e etc., que é o nosso compromisso enquanto povo, né, enquanto povo negro. A maior parte das pessoas que está aqui hoje, né, é negra. E essas organizações, bem, a partir da minha observação, né, eu vejo que é geralmente gerido por mulheres negras, essas organizações dentro da comunidade. Não é via de regra, né, mas assim, os dois grupos, principalmente, que eu venho acompanhando o trabalho há um tempo, que é o Ibura Mais Cultura e o Boca no Trombone, são geridos por mulheres negras e fazem um trabalho semelhante, né? Inclusive, durante a pandemia, fizeram o mesmo trabalho de assistência para essa comunidade, em questões de comida mesmo, de higiene, né? E como isso é importante? Ela foi embora, aqui ela está voltando. Oi, Lídia, tá ouvindo? Agora, não, relaxa, teu microfone está desligado. Agora eu tô, desculpem, eu falando horrores, não sei se vocês ouviram. Depois eu Não, vi que a gente ouviu, e tipo, aí eu entrei no assunto da agência, né? Da agência, da nossa agência enquanto povo, enquanto para os nossos, né? Então, quando você fala a minha participação política, né? A minha como cidadã política ativa, etc. E aí eu estava falando que uma coisa que eu observo bastante nesses coletivos de cultura periféricas, né? E aí eu citei os dois exemplos, que é o que eu fico mais próximo, que é o Ibura Mais Cultura, que eu já acompanho, né? Virtualmente, e o Boca no Trombone, que eu também venho acompanhando há um tempo, é que são geridos por mulheres negras, né? Dentro desses territórios. Então, é uma potência muito grande, sabe? Quando a gente observa isso por outras perspectivas, então é um trabalho coletivo, então é um trabalho que tem que ser feito com muitas mãos. É uma coisa que, se você observar, né, de forma profunda, é
o começo da revolução e pela luta da emancipação do povo negro, porque, como você fala, você é a primeira advogada da sua família, a primeira pessoa formada, né? Eu também sou a primeira pessoa formada da minha, e aí a minha companheira também, e aí minha amiga também, que é essa geração que foi tendo acesso à informação, né, que a gente não tinha, então eu também fui para o curso de História em 2015, mais ou menos, então quando eu tive acesso ao debate racial, sabe, parece que virou uma chave, então, dentro da minha comunidade, tudo aquilo que acontecia não era em vão, né, então rola genocídio, um monte de familiar morto antes dos 18, uma coisa assim que você, como é que isso acontece? Acontece em todo lugar? Não. Então, a importância da gente trazer esses debates, até para a gente se entender, não só enquanto povo marginalizado, que está aí sofrendo genocídio, etc., mas para a gente entender a nossa potência enquanto coletivo. Se a gente se juntar, se organizar, cabe todo mundo, a gente tem espaço para todo mundo, para ser e estar com plenitude. E aí a gente vai ocupando esses espaços também, né? Que é uma coisa que é lenta, mas que está acontecendo. Então, a gente tem pessoas dos nossos que está ensinando. Então, é possível que na nossa próxima geração, essas novas crianças, né, que venham, passem pela escola pública, etc., encontrem professores racialmente identificados, né, que está ligado nas coisas e vai passar uma informação de qualidade para as nossas crianças. E todos esses trabalhos têm que acontecer em conjunto, né? Então, é uma gotinha no oceano. Eu estou aqui na Praça das Três Igrejas, eu fiz diferença na vida de um, sabe? E assim eu vou indo e as coisas vão acontecendo gradativamente, né? E é um exercício cansativo. Eu nem consigo imaginar o quanto seja, principalmente nesse período, né, de pandemia, que eu vi todo mundo louco. E acompanhar isso de perto, né? E estar ali naquele lugar de quem está prestando assistência, sendo que às vezes você nem tem, você está no mesmo patamar que a outra pessoa, mas você está ali fazendo aquele serviço, você está ali prestando aquela ajuda e a carga vai se acumulando, 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 enfim. Mas é um trabalho necessário e é um trabalho bonito e um trabalho que faz a diferença, principalmente quando a gente faz essa análise mais aberta, né? Então, a gente vê no Ibura um, na zona norte do Recife outro, em outro lugar outro, e isso vai crescendo e sendo uma grande coisa. Isso reforça muito o que tu falou sobre esse negócio de ver realmente mais mulheres negras e mais a população negra encabeçando esses projetos. E o que Lídia também traz, né? Falando realmente dessa necessidade de mudar uma realidade de uma comunidade, né? Porque realmente, assim, não é um projeto, não é as coisas que vão acontecer, por exemplo, de uma pessoa que está num outro patamar, num patamar mais confortável, e vai olhar necessariamente para uma comunidade que talvez ela não tenha nem contato direto, assim, né? Mas vamos ali fazer um projeto que é a realidade das comunidades tal. Às vezes ela nem sabe, assim, né? Nem procura muito saber ou se interessa muito pela realidade da comunidade fora da dela, né? Então, a gente vê que surge de uma necessidade mesmo, né? Enquanto organização. O interessante é realmente você ver que dentro da comunidade, com todas essas dificuldades e acesso restrito, limitação financeira, burocrática, de ferramentas, de construção até de redes, né, de informação, porque às vezes eu estava vendo assim, realmente é muito difícil você ver, por exemplo, no setor, sei lá, da classe média lá, o setor empresariado, todo mundo é muito bem articulado, né? Então, você vê que quando você tem realmente acesso às coisas, né? Você tem acesso à informação, ao conhecimento e ao dinheiro, à estrutura financeira, né? Você pode formar redes e se tornar uma pessoa sólida, né? Nas suas redes e feliz e próspera e tudo mais. Então, você realmente conseguir extrair isso numa comunidade que tem tantas limitações e que tem tantas urgências, né? Cada pessoa realmente está presa num mundo, assim, de necessidades, burocracias, dificuldades e tudo mais. Você vê que tem, como ela citou, muito mais de um coletivo, né? Então, você vê na comunidade do Ibura se encontra vários coletivos trabalhando com essa perspectiva. Então, isso não surge realmente assim de, vamos fazer, porque aqui é moda usar o Ibura como um palco de movimentos sociais, mas realmente mostra isso da necessidade. E é massa ver a organização, massa ver a participação. E de identificação também com o território, né? Porque aí no final parece...
No final, depois de tudo isso, assim, toda essa carga negativa que o território leva, né, da marginalização, da distância, da falta de investimento e tudo mais, você realmente, as pessoas ainda têm esse sentimento de identificação. Ah, a gente não vai se separar da Coab, a gente é um povo só. Ah, a gente vai chamar os coletivos daqui, a gente vai mostrar as produções daqui, a gente vai trazer um filme hollywoodiano, a gente não vai fazer um debate muito assim, a gente quer saber, quer entender quem nós somos, qual é do que é composto essa comunidade que nos compõe, né, que nos arrodeia aqui. Então é bem legal, isso que Liga foi massa, assim, trazer. Eu conhecia o coletivo pelos alguns eventos que eu vi, mas ainda não tive realmente a oportunidade de participar. Mas quero muito, assim, né? Também sou daqui de São Lourenço, vizinha de Ingrid, e aí a gente tem que marcar para ir junto, amiga. Que E isso massa. faz diferença quando a gente vê também o território. Por exemplo, aqui em São Lourenço, a gente não tem, gente, olha, até numa esfera maior, assim, a Lei Aldir Blanc não chegou aqui. Rolou uma volta, rolou. Inclusive, eu esqueci de dizer, né, que esse projeto, eu vou dizer no final, assim, é financiado pela Lei Aldir Blanc, né, do estado de Pernambuco. Mas, assim, aqui em Camaragibe, São Lourenço, essa lei não chegou porque a galera não soltou o edital, então a verba ficou presa, depois teve que ser devolvida. Então, você vê aí como é que acontece a coisa, né? Aqui é um território muito mais interiorano, assim, uma coisa mais afastada, não é tão urbano quanto Ibura, por exemplo. Mas é um lugar que tem muita gente, sabe? Muita gente Tem muitos bonita, artistas. muitos artistas Os também, artistas mas fizeram que protesto lá acabam na rolando. prefeitura, né, para tentar conseguir os recursos da lei, mas ainda assim não. E acaba rolando também um êxodo, as pessoas acabam indo para onde aceitam elas, né? Onde elas têm espaço para se apresentar, onde elas têm espaço para ser artista. E isso é outra coisa importante nesses coletivos de cultura periférica, né? Porque é um espaço para você ser artista, um espaço para você ver outros artistas, um espaço para você ver produtoras culturais, para você ter acesso a ideias que está rolando e que se você não tiver ali, você não vai saber. Porque é aquilo que você estava falando, e a gente fala muito, né? Do acesso. Então, dentro dessa comunidade, pouquíssimas pessoas têm acesso ao mundo exterior, à universidade, a centros de efervescência de informação e de cultura e de arte. Então, isso acaba ficando pelos centros e as pessoas dos territórios mais, né, das periferias acabam indo para esse centro e não tem espaço dentro do lugar deles. E aí isso em cadeia, né? Ainda as crianças também não veem, aí acaba indo, vai para o que vê. E na televisão só mostra o pior. E aí isso vira essa coisa que ninguém sabe, né? Que ninguém sabe onde vai parar, espero que acabe o dia, mas assim, que é uma coisa que a gente tem que lutar contra, mesmo com as poucas forças, assim, né? Que a gente tem. E que eu acho que tá dando muito certo, sabe? Enquanto a gente consegue mudar ali uma, duas, três, quatro vidas, sabe? Enquanto a gente dá espaço a uma ou outra pessoa ter acesso àquele espaço. Porque, olha, gente, é uma coisa assim, e às vezes só ter, né? Então, uma coisa que eu achei muito legal foi que no dia que eu fui no último evento, né, do Ibura Mais Cultura, as crianças pintaram, o último não, né, porque teve o Cine, né, por último, mas o que eu fui, que foi o penúltimo, eu acho. As crianças pintaram as escadas, as paredes, umas duas, três vezes, porque tinha tinta, tinha pincel e tinha outros artistas parecidos com eles fazendo a mesma coisa. Então, tinha aqui uns jovens, né, fazendo as grafitagens da coisa, e eles estavam nas outras paredes, ajudando também com essa decoração, né, pintando as paredes, as escadas, colando os lambes que eles mesmos produziram, né. Depois rolou a roda de coco, todo mundo dançou, depois teve o microfone aberto, aí um grupo que já é grandinho, assim, né, já está fazendo arte por aí, foi e se apresentou. E aí depois a gente vai vendo várias outras pessoas indo se apresentar atrás daquele, sabe? Então é importante essa referência, né? Isso faz muita diferença, não só no imaginário, é uma diferença prática também. Porque ninguém sabe, daí alguém pode sair, né? Pensando, é isso que eu quero fazer da vida, e vai e acha que é possível e faz, sabe? Então, era um pouco disso que eu queria trazer hoje, né? Da gente abrir os olhos para essas organizações culturais que estão acontecendo, para a gente colaborar quando puder, chegar junto, ir lá ver o que está acontecendo no nosso bairro,
começar a organizar alguma coisa, né? Vamos ver aí, Nayeli, alguma coisa para aqui para São Lourenço, né? Porque é difícil, mas é possível, né? A gente chama quem colhe, vai fazendo, se inspirar realmente nessas boas ideias, né? Nessas coisas que vai levar a gente para algum lugar, porque está cada vez mais difícil, né? A situação como um todo. Eu acho que chega um momento que, depois de tanta, né, trajetória, enfim, né, e andanças, né, nessa construção e enfrentando dificuldades e chegando a nível de exaustão também, e, né, nesse processo que não é nada romântico, como a gente estava conversando, mas que também tem essa devolutiva, a gente vai entendendo que a revolução ela também é feita, né, nessas pequenas que a gente, né, diz que são pequenas, mas nessas microações, são as micro-revoluções que vão acontecendo, né, cotidianamente. E é importante mesmo a gente... É importante quando a gente consegue se ver e fazer parte disso, né? Se sentir parte dessas micro-revoluções, né? Que vão desencadeando várias coisas na vida das pessoas que a gente não tem nem ideia, né? Muitas vezes. E eu acho que é E isso, muda assim, a eu acho gente, né? E que muda a gente isso. também. Muda a gente também, sempre, 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 né? Uma das coisas que a gente pontuava muito com os adolescentes do Ibura Meu Amor era isso, assim. A gente tava voltando agora, depois dessa pandemia todinha, foi a primeira atividade que a gente fez, então tá ali, tá com aqueles adolescentes. Pra gente fez toda a diferença de dar... a gente conversou, né, muito sobre isso, fazendo a avaliação do processo, né? Eu e as outras integrantes do coletivo, de como isso deu o gás pra gente, né? Continuar e tal, de como esses adolescentes, eles não tinham ideia de como eles faziam a diferença na nossa vida também, né? Como isso também vai dando sentido, como esse trabalho vai dando sentido à nossa vida também, né? Vai fazendo parte, né? Desse sentido, né? Para nossa vida. Então, acho que é isso, assim, tipo, das coisas que vocês estavam falando, comentando, também um pouco do que eu trouxe antes de pensar que a gente faz numa perspectiva realmente emancipadora, né? E não assistencialista, né? Eu acho que isso é total diferença, né? A gente, por ser território, por viver, né? Por ter experiências, né? A gente não está vindo a partir nem de uma perspectiva cristã, salvadora, né? Muito enraizada na nossa sociedade, ou, enfim, de outras religiões também, que tem muito essa perspectiva, né? Da questão de ser caridoso, né? De ser piedoso, enfim. E não é essa a perspectiva da gente. A nossa perspectiva é, de fato, de emancipação, né? De estar contribuindo com a emancipação política do nosso povo, né? E estar fazendo parte dessa história que começou antes da gente, né? Desse projeto que começou antes da gente. E é isso, né? A gente não tem essa rede que a branquitude tem, né? Como a branquitude consegue se articular e está acessando os recursos, e tá, assim, esses recursos que eu falo não é nem só financeiro, né? É de contato, é um recurso enfim, de espaço, de tudo, né? Que a gente acaba não tendo, né? A gente acaba tendo que construir muitas vezes do zero, né? E seguir mesmo com a cara e a coragem para fazer. Mas a gente também tem construído uma rede muito bonita e muito potente, né? Nos últimos anos, entre pessoas negras, assim. Então, isso também é massa de se observar, né? Essa rede que a gente vai fazendo. E assim, né? Essas múltiplas funções, né? Porque é um coletivo de arte e de cultura, a gente está tentando trazer isso para o território. Mas aí surgiu uma demanda maior, com a pandemia, etc. E aí vocês estão lá também. Isso é uma coisa que vai se repetir em outros coletivos também, né? Isso. Essa preocupação com a comunidade para além do trabalho a ser desenvolvido. Não é uma questão, como você fala, não é como se eu fosse uma pessoa muito bem articulada, tivesse dinheiro, tivesse tudo, vou ali usar o Ibura como palco, né? Vou fazer isso e aquilo ali naquele território e vou me embora. E depois pronto. Eu estou ali e eu vivo ali, então eu vou estar lidando com as demandas daquela comunidade diariamente e posso fazer alguma coisa, ou consigo fazer alguma coisa, né? Ou não. Enfim. Eu estou feliz com o encontro de hoje. Acho que a gente falou tudo que a gente pretendia, né? Espero que a gente saia daqui um pouco mais ciente da importância desses coletivos de cultura, no sentido não só de saber, né? No sentido de colaborar também, de chegar junto na sua comunidade, em comunidades próximas, pensando esses movimentos como movimentos de emancipações, né? Um movimento de luta pela emancipação. E todo esforço é válido, né? Se alguém tem alguma coisa para falar,
A gente já está aí encerrando, né? Faz mais de 1 hora, eu acho, que a gente começou. Não, ninguém? Eu só queria agradecer a Lídia mesmo por compartilhar a experiência dela e trazer essa realidade do projeto lá do Ibura. Eu gostei muito do debate também, desse espaço. E é isso. Obrigada. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês, né? A presença de Lídia, por ter topado a ideia, pelo Ibura Mais Cultura, que é um lugar massa, que eu quero continuar, né? Chegando junto, de algum jeito, colaborando aí como der. E feliz por todos vocês estarem aqui, espero vocês nos próximos encontros. Só para deixar gravado, né? Esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc do governo de Pernambuco. Esse é o primeiro encontro, temos mais 3. E é isso, muito obrigada a todos vocês pela presença, muito obrigada, Lídia. Queria agradecer também, gente, agradecer, né, dessa disponibilidade de estar aqui construindo, como eu disse no início, né? É muito importante para a gente ter esses espaços também. Sair daqui hoje, com certeza aprendi muita coisa também aqui no debate. Quando a gente vai falando, quando a gente vai, né, dialogando, a gente vai aprendendo também e se fortalecendo. Então, é agradecer, dizer realmente que é importante, né, chegar junto, somar e construir outros espaços também. Quanto mais, eu sempre costumo dizer, quanto mais espaços, melhor, porque a luta ela é grande, né? É um contra um sistema, a gente faz uma luta contra um sistema que ele é estrutural e estruturante da nossa sociedade, né, nas diversas vertentes. Então, precisamos de muitas mãos mesmo e muitas iniciativas. Toda vez que nasce iniciativa, eu fico com meu coração muito cheio mesmo, assim, e fortalecido, porque é importante, muitas mãos, né? Essa construção tem que ser feita com muitas mãos e das diferentes formas, né? E formatos também. Até para aliviar nosso peso, né? Até para aliviar nosso peso, com certeza. Para não ficar só em umas mãos. Quanto mais gente, melhor. E é isso, gente. Só agradecer também esse espaço e dizer que eu estou disponível aí para a gente, né? Quiser trocar ideia também, né? Enfim, construir outras coisas. Né, o Ibura Mais Cultura pela internet. Isso, acompanhe o trabalho do Ibura Mais Cultura lá, é @Ibura Mais Cultura, quem não segue lá a página, né, ainda. No Instagram é importante também lá, né, tá ali fortalecendo nessa questão do... Como a gente tem essa perspectiva também, tá compartilhando conteúdo, então quando se compartilha, quando se curte, quando se comenta, dentro dessa lógica do algoritmo, isso também fortalece no trabalho que a gente faz nas redes sociais, para além do trabalho que a gente faz no território, né, enfim. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por essa noite e por essa partilha de hoje. Será que eu consegui tirar um print? Printei aqui, vamos ver depois. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Um abraço e até dia 14, que é o segundo encontro, tá? Um beijo em todo mundo. E até mais. Obrigada, Lídia. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo.